Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Você sabe quais são as atividades de um agente de cargas? Não? Então fica com a gente porque esse é o tema do nosso tópico 23. E você que ainda não segue o Comex na Prática, não se inscreveu no nosso canal, está esperando o quê? Se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo. E aperte o sininho para que você ative as notificações de tudo que a gente postar por aqui. E se você ainda não segue as nossas outras redes sociais, siga-nos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Bom, então vamos começar. Um agente de cargas, ele é responsável pelo planejamento e a comercialização de soluções logísticas para os seus clientes. E essas soluções logísticas englobam a movimentação de mercadorias de exportação ou de importação ao redor do mundo. Por que você diz soluções logísticas, Nath? O agente de cargas precisa ser muito mais do que um simples prestador de serviços, né? Para um agente de cargas ter o seu diferencial, ele ser olhado como uma empresa que está prestando um serviço diferente, que está pensando ali fora da curva, fora da caixa, ele precisa mostrar para os seus clientes que ele pensa diferente a cada operação. Cada operação para ele é um planejamento diferente. E também que ele sabe resolver eventuais problemas da forma que precisa ser resolvido. E não use aquela receitinha de bolo, né? Que ele consegue planejar e pensar soluções diferentes para cada caso que aparece para ele. E isso tudo como objetivo principal, né? Na cabeça do agente de carga, ele precisa sempre pensar que ele tem que atender ao cliente, as expectativas do cliente da melhor forma possível. Então, por isso que cada cliente é um cliente e cada operação é uma operação. Por isso que eu digo, o agente de cargas, ele precisa vender soluções logísticas e não só uma operação como qualquer outra. Tenho certeza que vocês que acompanham o Comex na Prática desde o início já entenderam que o comércio exterior é sim uma atividade bastante complexa. E a logística internacional, a parte que compete ao agente de cargas, também é bastante e é um dos elos principais de todo o processo. O agente de cargas, vocês têm que entender que ele é o elo que está ali no centro. E ele que é o responsável por movimentar, por planejar, por coordenar, qualquer uma dessas palavras, todas as atividades necessárias para que a mercadoria ela saia da sua origem mesmo, lá da fábrica do seu fornecedor, e chegue até o local final onde você quer que ela seja entregue no destino dela. Enfim, sendo uma importação ou uma exportação, o agente de cargas vai ser responsável por todas essas atividades. E ele sempre vai atender um serviço que você pediu para ele fazer. É óbvio que ele vai dar as melhores opções para que esse processo seja feito da melhor forma possível, mas ele vai atender sempre aos desejos e expectativas do cliente. A definição do modal não cabe diretamente ao agente de cargas. Essa decisão fica com o cliente, até mesmo por conta dos custos envolvidos em cada operação. Mas faz parte da solução logística que o agente de cargas vende para cada cliente, informar qual que é a melhor opção para ele usar em cada caso. Existem casos que a gente vai conseguir dar uma opção aérea, uma opção marítima e o cliente escolhe. Existem casos que você só tem opção aérea, mas você tem uma opção aérea mais rápida, uma mais demorada, que é mais barata, enfim. Cabe ao agente de cargas propor, né, essas opções ao cliente e a decisão final é dele, né? E a partir daí, decidir um modal, todos os trâmites burocráticos, documentais, de fiscalização, de controle, ficam lá com o agente de cargas. É ele que é responsável por atender todas essas regras que são solicitadas aí mundo afora, dependendo de onde sua carga está localizada, para conseguir trazer da melhor forma possível a carga ao seu destino, certo? Tá, mas qual que é o grande diferencial de um agente de cargas? Você consegue responder essa pergunta? Bom, ao gerenciar e coordenar as etapas de um processo, né, de uma operação, os agentes de carga têm que sempre buscar otimizar tempo e custo. A grande batalha que o agente de carga trava com o Comex, né, enfim, com a cadeia logística como um todo, são essas duas variáveis, menor tempo e melhor custo. Então, o foco do agente de cargas tem que estar sempre ali. E o objetivo master, aquele maior, né, que fica brilhando assim, ó, em cima da cabeça do agente de cargas além de otimizar tempo e custo, atender o seu cliente com excelência.
É óbvio que se você otimizar o tempo e o custo, o cliente já vai ficar bastante satisfeito. Mas não é só isso. O agente de cargas ainda tem outras etapas para cumprir com o atendimento dos seus clientes. É como se o objetivo macro, né, o master, aquele que fica pairando assim na cabeça de todo mundo que coordena embarques de agenciamento, que é atender o cliente com excelência e também pensar estrategicamente ao otimizar os seus custos e o tempo. Mas e aí, Nath, quais são as principais atividades de um agente de cargas? Aquela cara crachá que você consegue falar assim na lata, que eu vou sentar na minha cadeira ao trabalhar com agenciamento e eu vou fazer. Coordenar, essa é a grande palavra do agenciamento. Coordenar o quê? Coordenar o processo de coleta ou de entrega das mercadorias junto aos agentes internacionais ou aos locais que elas vão frequentar. Se vai ovar o container na planta do fornecedor, se não vai, se vai ovar no porto, isso tudo que envolve ali a prontidão da mercadoria competência do agente de cargas. Acompanhar junto ao despachante aduaneiro, que ali anda assim com a agente de cargas, as questões referentes às licenças de importação, por exemplo, a todas as licenças e documentação exigidas pelos órgãos anuentes. Tudo isso é acompanhado entre o agente de cargas e o despachante. O agente de cargas também organiza e disponibiliza, emite também algumas documentações que são exigidas para o transporte das mercadorias. Lembrem-se que isso também é papel do agente de cargas, conferir as documentações e checar se elas estão de acordo. Isso não exclui o papel do importador ou do exportador de conferir também os documentos. Porém, a gente sempre tem que fazer um double check. Avaliar os modais disponíveis e propor as opções aos clientes. Eu já falei isso aqui para vocês. E aí, de acordo com o princípio do melhor custo-benefício, o agente oferece ao cliente as opções que tem para cada caso, para cada operação. A conexão entre fornecedores e clientes, né, quem fica no meio dessa relação, muitas vezes é o agente de cargas. Então ele tem que fazer essa conexão, essa ponte de uma forma bem feita, com a comunicação clara, com o máximo de informações que puder. E ele também precisa monitorar, né, que a gente chama ali no dia a dia de traquear, todas as informações pertinentes às operações que estão em andamento, pertinentes às mercadorias e reportar aos seus clientes. Essas são as principais atividades de um agente de carga. E a pergunta que não quer calar, eu sei que muita gente que empreende por aqui fica pensando: usar ou não usar um agente de cargas? Nath, qual é a sua opinião? Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu sou a favor sim de usar. Por que eu estou dizendo isso? Em alguns casos você consegue fazer embarque direto com o armador, por exemplo. Mas eu não acho uma boa opção, por quê? Um agente de cargas pode ser sim um fator determinante no sucesso de uma operação sua. Por quê? São os agentes de carga que têm domínio total daquela atividade. Eles já contam com os parceiros internacionais, né, que precisam ali movimentar a cadeia logística fora do local onde você está, por exemplo, do Brasil. Eles já possuem os contatos e, enfim, contratos, já tudo ali organizado com os parceiros internacionais para dar andamento a toda uma operação. Muitas vezes, muitos agentes, os agentes maiores, né, mais globais, eles já possuem contratos ou negociações com armadores, colonos e companhias aéreas. Então, assim, eles conseguem negociar um preço melhor dos fretes internacionais. Talvez você, operando sozinho, você não vai conseguir isso por conta de um volume. Tem domínio das documentações que são exigidas ao redor do mundo pelas autoridades, por órgãos de fiscalização e etc. E entre os outros pontos positivos que são relevantes, você precisa pensar. Um agente de cargas, ele tem a expertise necessária para atender, para coordenar e traçar, pensar, planejar uma operação personalizada para você, de acordo com o seu negócio, de acordo com o produto que você está trazendo, enfim. E ele pode te ajudar trazendo o melhor disso daí para você. Então, eu sempre voto por usar, sim, o agente de cargas. E, além disso, né, quando você delega essa atividade para um terceiro, uma empresa especializada, um agente de cargas, você reduz os seus custos internos com o pessoal, por exemplo. Você não vai precisar contratar ou treinar pessoas para que elas saibam exercer as atividades de um agente de carga. Você vai manter o foco das pessoas que trabalham com você no seu negócio. Elas não vão precisar aprender, saber fazer a atividade que um agente de cargas faz para poder coordenar ali o processo internamente. E você vai ter uma redução de custos com isso. Você também evita
o que acontece bastante quando você escolhe não utilizar um agente de cargas, que é são os problemas com o descumprimento de obrigações são de respeito a cada operação. Como assim? Às vezes erros nas documentações, falta de documentação, e aí você acaba muitas vezes pagando uma multa, por exemplo, por conta desses erros. Então isso é muito comum de acontecer quando as empresas escolhem não utilizar um agente de cargas. Então, ao escolher, optar por esse serviço, né, desse prestador logístico, você mitiga esse tipo de risco. Então, sim, eu voto sempre por usar um agente de cargas. Esse foi o nosso tópico, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, que eu creio que não, porque depois de ontem, com a live do Arlon, e hoje com esse tópico, vocês vão entender de uma vez por todas o que um agente de cargas faz por aí nesse mundão. Vocês também podem assistir alguns tópicos passados lá do Comex na Prática. O primeiro deles, que fala sobre os agentes logísticos de um processo, o agente de cargas está incluído nesse tópico, eu falo um pouco mais sobre isso, e também sobre a parte de documentação. Quais documentações dizem respeito aos agentes de carga, o que eles precisam emitir para os importadores ou exportadores. Eu vou fazer uns stories com esses vídeos e vou indicá-los lá para vocês nos stories, fiquem de olho. Não deixem de dar o seu like e de comentar se ficou alguma dúvida, hein, pessoal? E a gente vai responder, como sempre, com o maior carinho e dedicação para vocês. E fiquem ligados no Comex na Prática, sigam o Comex na Prática nas nossas redes e até o próximo tópico na semana que vem.